Pronto. Bom dia, gente. Então, como eu estava falando, hoje eu vou falar sobre cobertura, que é o assunto que está faltando para concluir essa primeira parte da matéria. Que, na verdade, ele é bem curto, é mais uma relação que cobertura tem com emparelhamento, bem forte, essa relação que esses dois conceitos têm entre si. E tem um teorema só, que é o teorema de Koenig, que tem muita relação, na verdade, ele tem uma similaridade bem grande com a demonstração do teorema de Hall. O teorema de Hall era aquele teorema que falava sobre emparelhamento em gráficos bipartidos, né? Então, ele tem vários detalhes, né? Tanto o enunciado tem vários detalhes, quanto a demonstração também dele tem vários detalhes. Mas, falando bem a alto nível sobre o teorema de Hall, o que a gente busca lá é saber se, dado um gráfico bipartido, se todo vértice, aliás, se existe um emparelhamento em que todo vértice de uma das partes é saturado. Então, se existe um emparelhamento em que todos os vértices de uma das partes estão no emparelhamento, né? Tem aresta, cuja aresta, né, esteja no emparelhamento, né? Indo nele. E aí, tem uma condição que é em relação a... É um se somente se, né? Essa propriedade, né, é em relação a qualquer subconjunto de vértices que você tome nessa parte que você está olhando, você quer saber se todo vértice ali é saturado. Então, tem x e tem y, que são as partes do gráfico bipartido, e aí você, na verdade, teria, né, que analisar todo o subconjunto de vértices de uma das partes. E aí, a propriedade que é em relação à vizinhança desses vértices em y, né, na outra parte lá. Como é bipartido, né, a vizinhança necessariamente está em y. E aí o tamanho dessa vizinhança tem que ser pelo menos igual ao tamanho do S. Então esse é o enunciado. Repara que, só para falar do enunciado, já gastei um tempinho aqui, né? Então realmente ele é um pouquinho indigesto, talvez, né? Mas ainda assim a demonstração tem um lado da ida que foi bem direto, e tem o outro lado que é a da volta. Então, e baseado nessa contrapositiva, a gente tem sempre um vértice lá que não é saturado, né? Isso é a causa, olhando pela contrapositiva. Aí, se você tem esse vértice que, dessa parte X que não é saturado, a gente encontra um conjunto S em que sua vizinhança seja menor. Então, dá justamente a ideia contrapositiva da volta, tá? Enfim, isso foi o que a gente viu na aula passada. Eu concordo que a aula passada talvez tenha sido um pouco extensa, porque, além disso, a gente viu o teorema de Berge, que era sobre emparelhamento máximo, e a gente viu também consequências que isso tem para gráficos bipartidos regulares, o teorema de Hall, e a consequência sobre emparelhamento máximo do teorema de Berge em relação a árvores, né? Então, foi uma aula extensa. Em compensação, essa aula de hoje é um pouquinho mais calma, eu acho, porque é só falar sobre cobertura e tem um resultado só, que é o do teorema de Koenig, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou definir para vocês, né, o que é uma cobertura, né, para depois relacionar a cobertura com emparelhamento, tá? Então, cobertura aqui no caso, é cobertura que eu estou mencionando de aresta por vértice, tá? Então, o que é uma cobertura? Você quer cobrir, né? Cobrir alguma coisa. Então, aqui no caso, o que a gente quer cobrir são as arestas. Você vai cobrir as arestas por vértice. Ou seja, a gente quer um subconjunto de vértices em que todas as arestas do grafo sejam incidentes a pelo menos algum vértice desse conjunto aí. Tá? Então, você quer obter um subconjunto de vértices em que qualquer aresta que exista no grafo tem extremo em algum dos vértices daquele conjunto.
Então, em outras palavras, a gente quer esse subgrafo, né? Se você pegou os vértices de V, os vértices lá do grafo de G, os vértices de G, que é o conjunto V, removeu desse conjunto os vértices desse conjunto da cobertura, então o grafo que sobrou não tem aresta. É um outro modo de você definir uma cobertura de aresta por vértice. Você quer um subconjunto de vértices de tal modo em que, se você remove esse subconjunto de vértices, o que sobrou ali foi um grafo sem aresta. Você concorda que é sempre possível obter esse subconjunto de vértices? Sim. Por exemplo, se você pegar que vocês concordam que o K sendo igual a V é uma cobertura? Concordo. Porque satisfaz isso, né? Qualquer aresta do grafo é incidente em algum vértice do grafo, né? Então, se você considera K igual a V, então você tem, de fato, uma cobertura ali. Só que é uma cobertura muito grande, né? Isso, Arnaldo. V com a remoção de K é um conjunto dependente. É a mesma coisa que falar isso que não tem aresta, tá? Então, a gente pensar num conjunto em que ele é muito grande assim, não faz muito sentido, né? A gente está interessado, então, aqui num conjunto pequeno, né? Então, a gente quer saber, é o que vai aparecer aqui já já, um conjunto de vértices que seja o menor possível e ainda assim você consegue remover e ter um grafo que é um conjunto independente, um grafo sem aresta, tá? Então, eu vou colocar aqui notações, tá? Notação. Então, eu acabei de falar na aula passada sobre emparelhamento, né? Então, alfa-linha a gente chama de emparelhamento máximo, tá? A cardinalidade do emparelhamento máximo. Então, o grafo é igual a 3, tá? Então, é uma notação que é padrão, então toda vez que aparecer no material, na lista, seja lá onde for, alfa-linha, isso se refere à cardinalidade do emparelhamento máximo. Sobre esses parâmetros, a gente viu já ao longo do curso alguns, né? A gente viu capa, capa-linha, deltinha, lembram? Isso era em relação à conectividade, aparecia muito o capa e o capa-linha, por exemplo. Então, aqui é um novo parâmetro, tá? É a cardinalidade do emparelhamento máximo, isso é o alfa-linha. Beta é a cardinalidade de uma cobertura mínima das arestas por vértice. Então, se o tamanho desse K aqui for o menor possível, de modo a ele ser uma cobertura, então esse tamanho é igual a beta, tá? Essa relação que o Arnaldo comentou sobre conjunto dependente e cobertura é uma coisa que vai aparecer um pouquinho depois. Não exatamente agora eu vou falar sobre isso, mas numa próxima aula eu vou entrar nessa relação, tá? Que um problema tem com o outro, beleza? Mas, por enquanto, aqui a gente está querendo relacionar emparelhamento e cobertura só, tá? Então, vamos olhar um exemplo aqui. Ó, esse aqui é um grafo. As arestas em verde formam um emparelhamento. Então, e esse emparelhamento ele é máximo, certo? Não tem emparelhamento aqui com três arestas, né? Então, a alfa-linha é igual a 2, beleza? Então, aqui, se, por exemplo, esse aqui está no emparelhamento, esse está no emparelhamento, então esse não poderia ser, teria que ser esse, estaria vizinho a esse, não dá. Então, o tamanho do emparelhamento máximo nesse grafo é 2.
Então, alfa' é igual a 2. Agora, isso daqui, esses rosas aqui, vocês concordam que forma uma cobertura? Repara que qualquer aresta do grafo tem algum desses vértices rosa como extremo. Ó, essa aresta tem esse vértice como extremo. Essa aresta tem esse como extremo. Essa aresta tem os dois até, né? Essa aresta tem esse como extremo. Essa aresta tem esse como extremo. Então, realmente, isso aqui é uma cobertura. E é mínima essa cobertura? Existiria uma cobertura aqui com dois vértices? Não. Isso não existiria, porque, ó, o que a gente quer, né? Você poderia pensar isso de duas formas, né? A maneira que eu expliquei inicialmente de que isso daqui realmente é uma cobertura é analisando todas as arestas do grafo e vendo que tem um vértice rosa como extremo sempre. Pelo menos um, né? Você poderia também pensar nisso pensando no conjunto dependente, igual o Arnaldo falou, né? É removendo esses vértices e vendo que o que sobrou, que é esse vértice e esse vértice, não são vizinhos. Agora, aí vem a pergunta do mínimo, né? Isso aqui de fato é mínimo? Não seria mínimo se houvesse uma cobertura com dois vértices. Então, por exemplo, pega um qualquer, como isso aqui é bem simétrico, né? Ele é bem regular e tal. Então, considera esse daqui como estando na cobertura. Se esse cara está na cobertura, essa aresta e essa aresta já estão satisfeitas. Beleza? Então, tanto essa quanto essa já vão estar sendo cobertas. Mas agora, você tem que cobrir essa e essa. Essas três arestas aqui. Essa e essa aqui. Então, não pode ser essa e nem essa, né? Porque já estão cobertas as arestas associadas a ele. Se você usar isso aqui na cobertura, só vai associar mais esse outro lado aqui não vai estar coberto. Então, você vai pegar esse ou esse, mas se você pegar um, ainda vai faltar o outro lado. Por exemplo, se você pegar esse e esse, você vai ter esse coberto e esse coberto. Agora, essa aresta aqui vai estar descoberta. Por isso precisa mais um. Então, o beta realmente é igual a 3. Tá? Exibe um conjunto que satisfaça. Depois, tenta ver se não existe com algum de tamanho menor. É uma possível maneira de você obter essa solução quando a pergunta é essa, se realmente 3 é um número mínimo, tá? Então, isso funciona, geralmente, aqui funcionou bem porque era um exemplo bem simples até, né? E, às vezes, fazer isso custa muito trabalho, tá? Mas funciona, tá? Beleza? Entenderam o que é a cobertura? Professor, Diga. então esse conjunto V eu pego um dos extremos da aresta apenas? Isso nem sempre é possível. Não sei se eu entendi a sua pergunta. Para estar na cobertura, é que, por exemplo, aqui, né? Essa aresta, ela é coberta, porque tem um vértice, que é extremo dela, que está lá no conjunto. Ah, entendi. É que existe algum vértice, entendeu? Ó, toda aresta é incidente a algum vértice. Então só preciso pegar um. Isso. Nem sempre é possível você pegar só um. Por exemplo, aqui, essa aresta foi coberta por dois vértices. E não era possível ter uma cobertura para todo esse grafo de modo a ter isso que a gente está falando, que é de modo a ter cada aresta sendo coberta exatamente por um vértice. Às vezes é necessário você cobrir os dois vértices dele. Não, beleza, beleza. Entendeu? Mas a gente quer, se está coberta, é que um dos extremos, pelo menos, está naquele conjunto. Tá? Beleza, beleza. Ok?
Até porque, Arnaldo, se você quisesse ter que os dois extremos estivessem, então só poderia ser todo o conjunto de vértices do grafo. Concorda? Concordo sim, entendi. É. Beleza. Aí, vamos lá. Ó, pensa que M é um emparelhamento qualquer, tá? E K é uma cobertura das arestas por vértice. Então, repara que eu estou mencionando aqui cobertura, né? O tema da aula é cobertura. Mas quando eu defini para vocês cobertura de aresta por vértice. Ainda assim, por que eu estou dizendo de modo bem explícito o que está cobrindo o quê? Porque eu poderia definir cobertura ao contrário, cobertura de vértice por aresta. Então, é o conjunto de arestas em que todos os vértices estão cobertos por alguma aresta, tá? Mas repara que não é isso que eu estou usando aqui para vocês, não é isso que eu estou definindo aqui para vocês, tá? Mas é um tipo de cobertura que existe também, beleza? Então, cobertura, eu estou sendo bem econômico aqui no título, né? Mas, na verdade, o que eu estou definindo, que eu estou trabalhando com vocês, é a cobertura de aresta por vértice. Então, tá? A relação que emparelhamento tem com cobertura é a seguinte. Qualquer cobertura, ela é maior ou igual a qualquer emparelhamento do grafo. Faz sentido essa desigualdade para vocês? Ou, em outras palavras, né? É que qualquer emparelhamento, ele é menor ou igual a qualquer cobertura do grafo. Cobertura de aresta por vértice. Então, a gente poderia voltar para cá. Ó, o que era o emparelhamento aqui? Era o verde, né? Faz sentido para vocês que dessas arestas em verde, cada uma delas, na verdade, para qualquer gráfico e qualquer emparelhamento, ao menos um dos vértices dessas arestas, de cada aresta, pensa que eu dou a vocês um grafo e tem um emparelhamento nesse grafo. Eu dei a vocês tanto o gráfico quanto o emparelhamento dele. Agora eu quero pensar na cobertura. A cobertura de aresta por vértice. Então, nessa cobertura, você tem que ter cada aresta com um vértice, pelo menos um vértice, naquele conjunto de cobertura. Agora, eu dei a você já um subconjunto de arestas. Para cada aresta que está naquele emparelhamento tem que ser coberto. Agora, uma aresta pode ser coberta de que forma? Ou é você usando uma extremidade dela, ou é usando outra extremidade dela. Concorda com isso? Então, cada aresta do emparelhamento deve ser coberta por um vértice. Repara que isso aqui é uma relação de dois problemas, né? Então, eu dei a vocês um gráfico de emparelhamento. Pensa que você quer obter agora a cobertura. Alguma cobertura, né? Qualquer cobertura tem que ter arestas cobertas. E tem as arestas que já estão no emparelhamento. Então, naquele emparelhamento, você tem que usar um daqueles vértices para cobrir. Ó, então, cada aresta de emparelhamento deve ser coberta por um vértice. Um dos vértices extremos da aresta de emparelhamento. Então, essa relação é verdadeira, porque aí você tem outras arestas que eventualmente não estão no emparelhamento. Você tem que cobrir elas também de alguma forma. Então, é por isso que é uma desigualdade, né? Repara que isso aqui, no exemplo anterior, valia, ó. Tinham duas arestas de emparelhamento, essas verdes. Usei esse vértice, usei esse vértice.
Todas as arestas do grafo estão cobertas? Não. Essa daqui não está coberta. Então, por isso que você precisou de mais vértices para poder fazer a cobertura ali. Mas repare, então, que necessariamente vai ser pelo menos igual ao tamanho do emparelhamento. Porque das arestas do emparelhamento, você tem que usar um extremo ali. E vai restar outras arestas aí que você vai cobrir de outra forma. Então, é por isso que é uma desigualdade. É o maior igual aí. Diga, Luiz. Luiz, volta no exemplo, por favor. Tá? Eu não sei, eu acho que eu entendi alguma coisa errada. Porque o que eu pensei foi o seguinte: o emparelhamento nesse exemplo tem 4 vértices. Mas emparelhamento não é conjunto de vértices. É conjunto de arestas. Então o tamanho do emparelhamento seria 2. Isso aí. E o tamanho da cobertura seriam 3, porque seriam 3 arestas, é isso? 3 vértices. Isso, 3 vértices, tem razão. Emparelhamento, o tamanho de emparelhamento é número de arestas. Quando eu falo aqui, às vezes em algum momento eu posso falar, um vértice está no emparelhamento. Na verdade é porque eu estou abusando muito aqui, tá? Eu estou dizendo que a aresta tem esse vértice, essa aresta está no emparelhamento e tem esse vértice que eu estou mencionando como extremo. Tá? Mas emparelhamento é um conjunto de arestas. Então, e ele tem, cada aresta aqui tem vértices, tem dois vértices cada aresta. Em particular no emparelhamento também, cada aresta tem 2 vértices. Esse são os vértices dessa aresta. Para cada aresta, você vai usar um vértice que está ali para fazer parte da sua cobertura, porque a aresta, ela tem que ser coberta quando a gente fala em cobertura. A aresta tem que ser coberta por algum vértice. Agora, existem quantas formas de cada aresta ser coberta? Essa aresta vai ser coberta ou por esse vértice ou por esse vértice. Não tem outro jeito. Esse vértice não vai cobrir essa aresta, porque esse vértice não é extremo dessa aresta. Esse vértice também não. As únicas opções são ou você vai usar esse vértice ou vai usar esse vértice. Então, por isso que essa contagem de é bem correspondente aí, porque uma aresta, 2 vértices, beleza. Mas um desses vértices aqui que vai ser usado na cobertura, dado o emparelhamento. Então, uma aresta para um vértice. Essa aresta verde para um vértice aqui rosa. Um vértice foi usado. Pode ser que mais vértices precisam ser usados. Por isso que dá aquela desigualdade, não é uma igualdade. Entendi. É porque o que me enrolou, então foi isso. Porque quando você fala tamanho do emparelhamento, você está falando de uma quantidade de arestas. Isso, Mas quando você fala tamanho da cobertura, você está falando de uma quantidade de vértices. De vértices, isso aí. Entendi. Aí por isso que na cobertura a gente vai usar pelo menos um vértice que esse vértice é extremo de alguma aresta que esteja no emparelhamento. Eu falei uma frase mais longa agora, que na verdade o que eu estava falando antes era, nessa cobertura a gente vai usar um vértice que esteja no emparelhamento, mas aí fica bem informal, né? Então talvez isso também possa gerar confusão. Mas, entendeu isso? A gente tem arestas que estão no emparelhamento. Dessas arestas que estão no emparelhamento, um vértice que está ali vai ter que ser usado na cobertura, porque toda aresta tem que ser coberta, em particular as que estão no emparelhamento.
Beleza? Posso dar continuidade? Então a gente tem essa desigualdade aí, que o tamanho do emparelhamento é menor ou igual do que o tamanho de uma cobertura. Em particular, se M é máximo e K é mínimo, então também vai valer isso. Beleza? Que alfa' é menor ou igual do que beta, porque um é um emparelhamento, em particular é máximo, e vai ser relacionado da mesma forma com uma cobertura mínima ali. Tá? Agora a pergunta que surge é o seguinte, na verdade, esse tipo de pergunta, ele aparece em diversos problemas que a gente estuda em grafos. Quando a gente está fazendo pesquisa com algum problema em grafo e você tem algum parâmetro que ele se relaciona com algum outro parâmetro, por exemplo, em termos de desigualdade, uma pergunta que surge é, bom, beleza, mas aí, tem algum gráfico que um parâmetro seja exatamente igual ao outro parâmetro do grafo, entendeu? Então, a pergunta é, existe algum grafo em que o tamanho da cobertura, o beta, né, mínima, seja igual ao tamanho do emparelhamento máximo do alfa'? Se a gente fizesse várias componentes conexas, assim, determinadas com dois vértices, eu acho que daria igual, não daria? Oi, Arnaldo. Se a gente fizesse várias componentes conexas, assim, cada uma com dois vértices separados, aí daria igual, não daria? Isso daria igual também. Então, são a união de vários K2. Isso. O que o Edmundo comentou foi uma boa resposta sobre emparelhamento perfeito, né, Edmundo? Isso. Mas quando você tem um emparelhamento perfeito, você tem uma cobertura mínima igual ao número de arestas do emparelhamento. Desse emparelhamento, não? Então, tem um resultado aqui que, na verdade, ele tem até mais forte do que tem emparelhamento perfeito, né? Quer dizer, talvez não seja mais forte. É, tem o emparelhamento perfeito. Agora, para um gráfico que tem emparelhamento perfeito, sim, né? Porque você vai usar n sobre 2, né? Você tem n sobre 2 vértices, tem n sobre 2 arestas, então você tem n sobre 2 vértices. Agora, será que não existe uma cobertura menor do que n sobre 2? Não, né? Fala. Travou aqui, eu não sei se foi só para mim, mas eu perdi essa parte final aí que você falou. Tá travando também aqui. Travou? Eu acho que desde o comentário que você fez sobre o comentário do Edmundo. A internet ficou ruim. Bom, o que eu comentei é que o Edmundo comentou sobre emparelhamento perfeito, né? Sobre o gráfico que tem emparelhamento perfeito. Se existe um gráfico, então, que tem emparelhamento perfeito e que a cobertura de vértice seja maior do que n sobre 2. Rapidinho.
Eu acho que é isso aí também. Faz bastante sentido, né? Na verdade, de verdade, nunca parei para pensar nisso. Bom, é, é bem direto isso, né? Agora, se tem. Porque você tem essa desigualdade aqui, né? Então, tanto para um lado quanto para o outro, né? Ah, se o tamanho do emparelhamento máximo, a gente sabe que o valor máximo disso é n sobre 2, certo? A gente sabe que o tamanho de o máximo que o emparelhamento pode ter é n sobre 2, beleza? Então é n sobre 2. Não pode existir uma cobertura de tamanho menor do que n sobre 2, beleza? Beleza? Beleza. Porque isso daqui é limitado, né? Esse valor aqui, ele é menor ou igual do que esse. Então, esse daqui não pode ser menor do que esse. Então, é n, no máximo n sobre 2, e aqui, no mínimo, n sobre 2. Certo? Então, se tem emparelhamento perfeito, o tamanho disso é n sobre 2. Então, cada vértice do emparelhamento ali, que cada vértice cuja aresta esteja no emparelhamento, você pega uma e usa ali no seu, na sua cobertura. Beleza. Você já cobriu todos os vértices. É, É, eu não entendi. A cobertura, ela tem que ser no máximo n sobre 2? a cobertura, ela é, no mínimo, n sobre 2. Não, não entendi, não. Eu acho que ela pode ser até um. Se você tiver um vértice que tem um vértice central conectado a todos os outros, você remove ele e você desconectou o grafo todo. Não? Ah, desculpa, o que eu estou mencionando é o caso em que existe emparelhamento perfeito no grafo. É porque esse seu exemplo não tem emparelhamento perfeito no grafo. Tá. Aí sim. Entendeu? É. Então, olhando nesse caso em que há emparelhamento perfeito, a gente tem que o n sobre 2 ele limita tanto a cobertura, né, porque tem esse limite aqui. Então, vai ser K vai ser maior ou igual do que n sobre 2, porque é quando tem emparelhamento perfeito naquele grafo. Certo? Entendi. Rapidinho. E esse grafo aqui? Vou arriscar. Bom.
Esse grafo aqui. Qual é o tamanho do emparelhamento máximo dele? Três. Ele tem emparelhamento perfeito, né? Aham. Então, vamos fazer ele aqui. Aqui, aqui. Certo? Agora a cobertura. Se a gente usar essa ideia de cada... A cobertura é 3, como? Acho que se você pegar dois embaixo e um no meio de cima, não desconecta tudo, não? Aqui. E esse? É. Aqui. E aqui. Deu 3, né? Isso. Esse deu 3 também. É intuitivo, mas de verdade eu tenho que pensar melhor sobre isso. Por que que não existe? Porque o que está faltando eu completar o argumento aqui, talvez seja muito direto isso, deve ter como observação em algum livro. Mas eu não lembro realmente de ter parado para pensar sobre isso antes. Por que que você não pode ter duas arestas necessárias a serem usadas? Entendeu a pergunta? Você sabe responder isso, Edmundo? Não, não sei. Estou pensando junto aqui, tentando. Mas você entende? Então, para cada aresta que está no emparelhamento, beleza. Um vértice ali você vai usar. Tá. Mas você não precisa usar os dois nunca. Por que que você não teria que usar, para, sei lá, algum outro desenho que eu fizesse aqui, usar os dois versos do emparelhamento? Porque você tem uma outra aresta adjacente aí ao emparelhamento que não Aí você faz. está usando do outro lá. Esse cara aqui que ele já cobre esse, né? Essa aresta aqui. Ah, e se fizesse aqui? Aí você põe esse aqui e já cobre, né? Acho que não vai mudar muita coisa não. Vou botar esse aqui assim e aqui. E aqui? É só você inverter, né? Jogo do meio Aqui, dos outros para cima. aqui. E aqui assim, né? Né? E se botar o contrário também?
Mudou alguma coisa? E aqui? Não sei, mas será que agora a gente tem um emparelhamento maximal aí com esses três? Acho que sim, né? Não sei. Sim, porque é limitado por n sobre 2. Eu não aumentei o número de vértices. Ah, tá, entendi. Mas a gente ainda tem uma cobertura? Então, se você pegar esse aqui, eu estou cobrindo essa aresta, essa aresta, essa aresta. Qual que tá faltando aqui? Cadê? Tem uma aresta aqui que não tá faltando. Qual? Que liga o primeiro de baixo com o segundo de cima. Ah, verdade. Verdade, é isso, isso, Tem isso, que isso, botar os dois no meio para isso, isso, fechar. isso. É. Aí, é essa aresta aqui, né? Essa daqui e essa daqui não está sendo coberta, né? Isso. Então, ó, deu ruim aí. A gente precisa de mais duas, né? Agora, isso daqui é a cobertura mínima. Com três eu acho que não dá, né? Acho que só com 4 já dá, se botar uma em cima. Ah, é, se botar uma em cima ele já cobre, né? É verdade, botar uma aqui, né? Agora isso aqui é uma cobertura. Certo? Certo. E não dá com três, né? Não tem nenhuma que dê com três, né? Porque, por exemplo, se você considera uma linha toda, se você remove esse vértice aqui, aí você tem essa aresta e essa aresta que não estão na cobertura. Certo? Então, bota isso aqui de volta para cá. Aí, se você remove isso daqui, também não tem essa que está na cobertura. Do mesmo lado, se você removeu isso daqui. Esse daqui. Então, você tem essa aresta. Beleza? Cortou o quê? Cortou só o finalzinho que você falou aí. Ah, Mas tá. deu para entender. O que eu falei é que não tem uma cobertura com três vértices aqui. Em compensação, existe um emparelhamento perfeito nesse gráfico. E o que eu tinha dito é que aqui nesse gráfico não tem uma cobertura com três vértices, tem? Não, não tem. Se botar isso aqui para cá, não cobre? O que fica faltando aqui? Ah, ainda é três, né? Ainda é com quatro, né? Mas aí também faltaria essa aresta. É. Bom, tá claro isso? Acho que foi bom. Obrigado aí, Edmundo, pelo comentário, porque fez eu pensar melhor sobre isso. Não tinha pensado. Porque é contra-intuitivo mesmo, né? Então aqui você vê que você tem uma aresta em que ambos os extremos são necessários pertencerem à cobertura. Beleza?
Então, esse é o caso de você ter um emparelhamento perfeito. Você sabe que n sobre 2 vértices vão estar na cobertura. Agora, será que não é necessário mais do que isso? Aqui a gente vê que precisou ter mais. Então, precisou ter uma aresta aí que está no emparelhamento e dos 2 vértices incidentes nele eram necessários estarem na cobertura. Beleza? Tá claro isso para todo mundo? Entenderam? Beleza, tá claro. Tá. Que bom. Que bom. Gostei desse exemplo. E tá certo isso, né? Ele não tem uma cobertura com 3 vértices, tem? Ah, não tem não. Analisando os casos aqui e tal. Bom, o outro lado de perguntar é se não tem um conjunto independente máximo de tamanho maior do que 2. Não tem. Porque isso daqui é um completo, então nesse completo aqui você vai aproveitar um vértice no conjunto independente. Só tem um vértice no conjunto independente. E aqui você tem outro completo, que você só pode ter também um vértice no conjunto independente. Então, necessariamente, o conjunto independente máximo aqui é de um vértice dessa clique 4 com outro vértice dessa clique de tamanho 4. Então, são 2 vértices. Entenderam o que eu falei? Lembra que o Arnaldo comentou até no início? O que é a cobertura? É aquele conjunto de vértices em que você remove e o que sobrou é um conjunto independente. Certo? Um resultado que existe, que eu falei, que eu não vou mencionar aqui nessa aula, mas vai aparecer no futuro, é que o complemento de uma cobertura é o conjunto independente. Na verdade, isso é consequência da própria definição, né? Então, a gente tem que o tamanho do conjunto independente máximo mais o tamanho da cobertura mínima é igual ao número de vértices que tem no grafo. É justamente aquilo que sobra, né? Se você tirou uma quantidade mínima de vértices para satisfazer a cobertura, o que sobrou é uma quantidade máxima de vértices que está no conjunto independente. Beleza? Então, a gente se perguntar se existe uma cobertura de tamanho 3 nesse exemplo, é a mesma coisa a gente se perguntar se existe um conjunto independente de tamanho juntos aqui, né? Travou de novo. Caramba. Então, eu vou continuar falando, repetindo, talvez volte ao que eu estava mencionando antes, né? A gente ter um conjunto independente de tamanho 3 nesse grafo não é possível, porque esse grafo aqui tem esse conjunto completo aqui e tem esse conjunto completo aqui. Dado um conjunto completo, um conjunto independente, pode ter tamanho 1. Então, dentro de um completo, só pode ter um vértice que está no conjunto dependente. Porque todos os vértices que estão ali em volta dele são vizinhos a ele. Então, só pode ter um aqui, só pode ter um aqui. E esse não pode ser vizinho a esse. Então, esse é o único caso. De tamanho 2. Só pode ter tamanho 2 com o independente máximo aqui. Tá claro? Beleza? Posso dar continuidade? Tá. Pode sim. Legal, foi muito bom. Gostei muito desse exemplo. E era algo que eu nunca tinha parado para pensar. Mas legal.
Na verdade, agora parando para pensar, eu acho que eu já vi isso. Não. Para falar algoritmos aproximativos, lá, algoritmos em grafos e tudo mais, mas não é o caso, não. Enfim, o teorema de Koenig, ele diz, se o grafo é bipartido, então sim, isso é verdadeiro, tá? Se o grafo é bipartido, então o tamanho do emparelhamento máximo é igual ao tamanho da cobertura mínima, tá? Então, se o grafo é bipartido, esse negócio é verdadeiro, tá? Repara que esse exemplo aqui que eu fiz, ele não é bipartido, né? Se ele fosse bipartido, aí teria o mesmo tamanho, beleza? Então, o que tem que analisar não é o emparelhamento perfeito. Porque, por exemplo, você tem casos que tem emparelhamento perfeito e satisfazem, basta você pegar um grafo bipartido que tem emparelhamento perfeito. Por exemplo, um grafo bipartido regular. Lembra que a gente provou na última aula? Ou pega um ciclo par. É o exemplo mais simples ainda. Mas na última aula, uma consequência do teorema de Hall era que um grafo bipartido K regular, ele tem um emparelhamento perfeito. Isso a gente provou lá na aula passada, tá? Mas o ponto é, tá? Bom, vou voltar para cá. Pega um grafo bipartido qualquer, então é verdadeiro que o tamanho do parelhamento máximo é igual ao tamanho do cobertura mínima, tá? Se estiver travando, vocês me falam que eu retorno para falar de novo, porque eu não sei, né? Eu estou falando, não sei o que está travando e o que não está, né? Aí vocês me falam, eu volto. Beleza? Bom, a demonstração desse teorema de Koenig, ele é da seguinte forma. Ele é muito parecido com o teorema de Hall, com aquele teorema que eu fiz até um desenho que é muito parecido com esse. Baseado no emparelhamento, que no caso aqui, emparelhamentos máximo, são as arestas azuis, a gente consegue garantir algumas coisas, tá? Bom, esse aqui é o desenho de um grafo bipartido, e em azul estão as arestas de emparelhamento máximo. O que a gente faz com isso? Então, ó, seja G um grafo bipartido, com a bipartição x, y, e M, o emparelhamento máximo em G. Tá? Esse daqui é um sketch, um diagrama que representa justamente isso. Bom, existe o X, que são o conjunto dos vértices que não estão saturados em X. Então, o X são esses três vértices aqui. Repara que eles não estão no emparelhamento. Vou falar de um jeito mais formal. Repara que esses vértices não têm arestas incidindo nele de modo que esteja no emparelhamento. Então, em outras palavras, é eu falar que os vértices não estão no emparelhamento. Tá? Ou, em outras palavras, na verdade, o jeito mais correto de dizer do emparelhamento e que pertencem a X, na parte X da bipartição XY. Esse é o conjunto UX. Além disso, Z é o conjunto de todos os vértices que estão no caminho M alternante partindo dos vértices do X. O teorema de Hall, a gente fez isso. Lembra que lá no teorema de Hall tinha um vértice que não estava saturado em X. E aí o que a gente fez? A gente separou em conjunto S e T, que eram aqueles vértices que estavam no caminho M alternante partindo desse vértice insaturado de X. S era aquele pessoal que estava em X, T era aquele pessoal que estava em Y. Então, aqui a gente chama de Z. A união, né, desse pessoal com esse pessoal aqui, tá? Então, a união desses dois conjuntos de vértices é o que a gente chama de Z. Então, são todos os vértices que estão no caminho M alternante partindo dos vértices do X. Então, o que é caminho M alternante? Partindo de algum vértice aqui, partindo desse. Repara que qualquer aresta que sai daqui, necessariamente é uma aresta que não está no emparelhamento, porque é da definição desses vértices aqui.
esses vértices são definidos de modo que as arestas que vão nele não estão no emparelhamento. Então, é alternante, você vai percorrer uma aresta que não está no emparelhamento, a próxima necessariamente tem que estar no emparelhamento. Então, essa aresta está no emparelhamento. Veio para cá, não está no emparelhamento, veio para cá, está no emparelhamento. Então, e aqui é a mesma coisa, né? Vem para cá, não está, vem para cá, está, vem para cá, não está, vem para cá, está. E a mesma coisa para os outros. Vem para cá, não está, vem para cá, tá, enfim. E aqui também é a mesma coisa. Vem para cá, ó, vem para cá sem estar no emparelhamento, necessariamente tem que vir para cá estando no emparelhamento. Você não pode considerar nesse conjunto Z os vértices que estão aqui. Isso aqui não pertence a Z, tá? Porque o caminho é alternante. Se é alternante, se você veio de uma aresta que não esteja no emparelhamento, a próxima tem que estar no emparelhamento. Então, Z é o conjunto desses vértices aqui com esses vértices aqui. Além desses vértices aqui, porque também estão num caminho alternante. Ok? Então, esse é o conjunto Z. É isso tudo aqui com isso tudo aqui, é o nosso conjunto Z. E aí, a gente define, então, o S e o T, em que S é o conjunto dos vértices que estão em Z e estão em X, então S é esse pessoal aqui, e T é esse pessoal aqui, que é o conjunto dos vértices que estão em Z e estão em Y, então é esse aqui, tá? Então, é muito parecido com o que a gente fez no teorema passado, em Hall. Tinha um S, que eram aqueles do M alternante que estão em X, tem os T que estão no M alternante que estão em Y. Da mesma forma. Só que aqui é escrito, eu botei esse Z, mas não muda muito a intenção disso. Era só encontrar os que estão em X e os que estão em Y. Tá? O S e o T. Então, assim como na demonstração no teorema de Hall, a gente tem que cada vértice em T, ele é M saturado, ou seja, o T ele é definido justamente pelos caminhos alternantes que partiram de U, né, que partiram de X, e não estão saturados. Então, se não está saturado, o próximo vai estar saturado, que vai implicar da aresta estar no emparelhamento. Beleza? Então, além disso, todo vértice de T é saturado, a vizinhança de S é igual a T. Isso a gente demonstrou na aula passada. Teve um texto lá argumentando tanto isso quanto isso. Eu só estou recapitulando ele porque também é útil aqui. Tá? Então, ele acontece duas coisas. Esses vértices de T estão no emparelhamento e a vizinhança de todos os vértices de S também está em T. Repara que se existisse algum vértice aqui que estivesse na vizinhança de S e não estivesse a aresta do emparelhamento. A próxima aresta tem que ser não saturada. A aresta que não está no emparelhamento. Oi? Essa última partezinha travou para mim. Oh, meu Deus. Em qual parte? Em qual momento? Ficou acho que uns 10 segundinhos só parando. 10 segundos é muita coisa. Então, o que eu falei nesses últimos 10 segundos, eu acho, é que isso daqui é verdadeiro e isso daqui é verdadeiro. O argumento de que todo vértice de T está saturado e, além disso, todo vértice de S aqui é vizinho a algum vértice aqui dentro, ou, em outras palavras, né, a vizinhança do conjunto desses vértices é necessariamente esse conjunto aqui, a justificativa disso e disso é o que eu mencionei na aula passada em relação ao teorema de Hall. Eu também usei isso lá no teorema de Hall. A gente argumentar que todo vértice de T está saturado é porque é da definição de T. A definição de T é, de fato, vindo pelos vértices que estão no caminho M alternante.
dado que a primeira aresta não estava no emparelhamento, então a próxima aresta vai estar no emparelhamento. Como a próxima aresta está no emparelhamento, então, necessariamente, ambos os vértices dessa aresta estão saturados. Então, isso argumenta em que T, todos os vértices de T, está saturado. Isso é o que argumenta. Para argumentar que a vizinhança de S, de fato, é igual ao conjunto T, é pelo seguinte: pensa que existe algum vértice que esteja na vizinhança de S, então existe algum vértice aqui de S que vem para cá, mas que ele não esteja em T. Se ele não está em T, repara que não existe um caminho alternante vindo de algum vértice aqui, não saturado, até aqui. Mas isso não faz sentido, porque se você vem para cá, daqui para cá, usando alguma aresta não emparelhada, a próxima aresta vai estar emparelhada. Então, se existe alguma aresta daqui vindo para cá, é uma aresta não emparelhada. Então, necessariamente vindo para cá, a próxima faz parte do caminho alternante. Então, esse cara necessariamente vai estar em T. Eu estou falando muito rápido isso, mas na aula passada a gente usou isso também no teorema de Hall. Então, foi onde eu demonstrei e comentei com mais detalhe tanto essa afirmação quanto essa afirmação. Bom, conseguiram ouvir o que eu falei agora? Tá. Então, a gente tem essas duas coisas. Tanto que todo vértice de M, todo vértice de T, ele é saturado, e toda a vizinhança de S está em T. Agora, repara que isso daqui já é suficiente para a gente ter o teorema de Koenig, porque o que a gente está olhando aqui é o emparelhamento máximo. Em relação ao emparelhamento máximo, a gente quer considerar os vértices que vão ser da cobertura ou não. E aí o conjunto já está dado aqui, ó, são esses cinzas mais escuros. Ó. Então, a gente considera K estrela, né, os vértices que estão em X, que não são esses de S, então é esse pessoal aqui, o X menos S, união os vértices de T. Então, isso daqui é um conjunto que a gente está tomando de vértices. O que a gente quer mostrar é que isso daqui é uma cobertura. Então, cada aresta de G necessariamente possui como extremo algum vértice de K estrela. Faz sentido isso para vocês? Estão entendendo isso? Repara que todo vértice de S tem como vizinho algum vértice de T. Ou seja, todos os vizinhos de S têm como vizinho T. Então, as arestas de S todas vêm para T. Então, T é uma cobertura para S. O que resta aqui em cima, de fato, vai ser uma cobertura para as arestas que sobram. Em S e outro extremo aqui fora, o que contraria... Opa, travou de novo. Eu tenho que reiniciar o roteador ali. Mas, enfim, travou em que parte? O que eu estava mencionando é que, necessariamente, então, toda aresta que sai de S, vem para T. Então, T é uma cobertura para S. Agora, o que sobra, você tem um conjunto aqui de vértices que já cobre todo o restante. Então, olha só. Então, cada aresta de G possui como extremo necessariamente algum vértice ou daqui ou daqui. Caso contrário, existiria uma aresta com extremo em S e outro extremo aqui desse lado. Mas isso contraria isso que a gente argumentou, que a vizinhança de S está em T. Então, não acontece isso. Então, o tamanho do emparelhamento é exatamente igual ao tamanho da cobertura. Porque toda aresta do emparelhamento, repara que existe uma associação de S com T.
Porque você tem esses vértices que não estão emparelhados, então eles vão ficar quietos lá. Mas eles vão ser cobertos porque a vizinhança de S está dentro de T. Então você tem as correspondências do emparelhamento aqui, de S, que vem para T. Então, cada aresta de S, você tem um vértice em T que cobre tanto as arestas do emparelhamento, quanto as arestas que não estão no emparelhamento, porque a vizinhança de S vem para T. Beleza. Além disso, você tem o restante das arestas que estão no emparelhamento e um vértice apenas dele já cobre essas arestas. E também as arestas que restam. Esse S é arbitrário? Não, esse S não é arbitrário, não. Esse S, ele é dado por conta desses caminhos alternantes que partem dos vértices que não estão emparelhados em X. Então, você deu de entrada para o seu problema um grafo bipartido e um emparelhamento máximo. Isso em azul é o emparelhamento máximo para o gráfico bipartido. A gente olha numa das partes desse gráfico bipartido aquele conjunto de vértices que não está saturado. No caso, são esses três, porque o emparelhamento máximo são esses azuis. Então, esses três são a base para você obter esse S. Porque desses vértices que não estão emparelhados, existem os caminhos alternantes. Você vai considerar todos os vértices do caminho alternante, dois caminhos alternantes. E aí você vai pegar os que estão em X e os que estão em Y. Tá? Então, isso daqui conclui que, para cada aresta do emparelhamento, você tem um vértice que está na cobertura. Então, esse azul tem esse cinza escuro, esse azul tem esse cinza escuro. E os demais aqui também. Então, isso aqui acaba a demonstração. Tá? Repara que esse teorema de Koenig, ele é muito parecido com o teorema de Hall. Nesse lance de você olhar os caminhos alternantes, de você tratar agora o S e o T, sendo que o que a gente quer concluir são coisas distintas, tá? Aqui o que a gente quer fazer é relacionar cada aresta de um emparelhamento para um vértice da cobertura. Então, um emparelhamento máximo vai corresponder exatamente a uma cobertura mínima. Isso é verdadeiro para grafos bipartidos. Se o grafo é bipartido, então o teorema de Koenig mostra isso, que os dois conjuntos são iguais, têm o mesmo tamanho, tá? E para demonstrar isso, então, o que a gente fez foi mostrar que para cada aresta do emparelhamento máximo, vai ter um vértice somente da cobertura que vai já cobrir todos as arestas do grafo. Beleza? Esse teorema de Koenig eu acho ele muito bonito. Porque é bem construtivo nesse sentido. Tá? Você vai pegar os caminhos alternantes em relação aos vértices de um conjunto que não está saturado. Aí, de que todo vértice, toda a vizinhança de S está em T, é o que é útil para demonstrar que basta pegar esses vértices aqui de T que você vai cobrir essas arestas aqui. Tanto as do emparelhamento quanto as que não estão no emparelhamento, porque a vizinhança vem para cá. Então, esses vértices já cobrem todo esse pedaço, todas as arestas. Agora, os vértices que sobram, você vai pegar do emparelhamento, basta tomar um ali, já vai cobrir todo o pessoal ali. Certo? Então, isso aqui basicamente termina o teorema e, na verdade, já acabou a matéria, tá? Agora, a próxima coisa a fazer é a prova, que é quinta-feira da semana que vem. E terça-feira a gente vê revisão. São 10h14 agora. Põe o nome de vocês aí. O Gabriel tá faltando beça, hein? Vou mandar mensagem pro Gabriel. O Anderson também. Bom, mas é isso, gente.
Alguma pergunta sobre essa demonstração ou sobre alguma coisa que a gente viu hoje? Ficou claro aqui esse exemplo? O do porquê esse exemplo também? Além disso que a gente viu na aula de hoje, algum comentário sobre o que a gente viu até hoje, né? No caso, até da aula 1 até a aula 12? A minha ideia na aula que vem eu trazer para vocês uma lista e a gente meio que fazer ela junto, tá? Que é um pouquinho de acordo com como vai ser a prova de vocês. Ou tentar englobar ao máximo o conteúdo nessa lista, até para fazer uma revisãozinha da matéria, tá? Comentem aí, gente. Alguma coisa para falar? Alguma pergunta para fazer? Isso, rever lá, ó, Edmundo. Rever o teorema que a gente viu na aula passada, o de Hall, o de Koenig. Eu só, como eu falei, acho que eu não tinha começado a gravar ainda. Na aula passada, uma consequência do teorema de Berge foi em relação a árvore que admite emparelhamento perfeito. Então, uma árvore admite no máximo emparelhamento perfeito. Durante a aula, eu falei bem por alto, porque a escrita não estava muito. O que estava escrito não estava tão claro. Eu ajeitei um pouquinho essa demonstração e alterei nos slides lá, tá? Então, os slides que eu postei no Classroom já estão com a demonstração mais clara. Enfim, é só essa observação que eu faço em relação à aula passada. E o teorema de Hall, ele é muito importante não só por si só, mas porque a gente aplicou ele aqui no teorema de Koenig, tá? O que é importante vocês saberem é o enunciado primeiro, né? Então tem que entender o que ele está dizendo e para que aquilo serve, beleza? A demonstração é importante, mas o principal, de modo inicial, é entender muito bem o enunciado, porque a demonstração é a gente alterar o enunciado, por exemplo, pela contrapositivo, é por contradição. Então, é ter bem claro o que você quer ter para ajudar muito nessa sua construção de demonstração, tá? Então, isso que também mencionei na aula passada, eu repito aqui. Por exemplo, se você quiser escrever uma demonstração por contradição, então, inicialmente, você põe lá o que é o enunciado por contradição em relação àquilo, tá? Por exemplo, se você quer escrever uma demonstração que seja uma causa com uma implicação, se você quiser escrever isso por contradição, se você quiser demonstrar isso, né, por contradição, então você está assumindo que P é verdadeiro. Vai chegar em algum absurdo. Então, isso tem que ter bem claro no seu início de demonstração. Ou se por acaso for por contrapositiva, então você tem como causa a negação de Q, e você não sabe sobre Q, sobre P, e aí você tem que concluir a negação de P. O teorema de Berge, a gente usou isso daqui. Tanto na ida quanto na volta foi por contrapositiva, tá? Mas muitas demonstrações que a gente fez até hoje foram por contradição, foram assim. Ou assim, por exemplo, o teorema de Koenig, a gente usou uma prova construtiva, né? Foi dado um emparelhamento máximo, a gente conseguiu ter que a cobertura mínima tinha o mesmo tamanho, tá? Então, basicamente, são essas três maneiras que tem de demonstrar, além da indução, né? A indução também. Mas, enfim, é isso. Tenta entender bem as demonstrações, são importantes. E na próxima aula eu, de novo, vou trazer uma revisãozinha, uma lista de exercícios para a gente discutir. Beleza? Ou se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, vocês me falem aí.
Tá ok. Apesar de bem parecido, o teorema de Cone pareceu mais fácil de digerir. Né? Pois é. Na verdade, ele é mais fácil, eu acho que seja mais fácil, porque essa partezinha daqui pertencia ao teorema de Hall. E foi onde eu apresentei a vocês pela primeira vez, né? Então, isso daqui eu mostrei lá no teorema de Hall também. Só que lá eu usei um slide todo para demonstrar essas duas coisas, né? Às vezes eu poderia ter economizado um pouco o texto e ter falado mais direto, enfim. Mas então, eu acho que vai até ajudar. Uma vez que vocês já viram o teorema de Koenig, tenta relembrar disso lá no teorema de Hall também, porque talvez ajude. Tá? Beleza. Então tá, gente. Eu não tenho mais nada para falar, não. A revisãozinha eu trago na aula que vem. Na terça-feira a gente discute sobre ela. Tá? Sobre tudo que a gente viu até agora. Mas já são 10h20. A gente pode encerrar por aqui? Luiz, Fala aí, João. você já tem ideia do tempo de prova, assim, mais ou menos? O que você acha que se a prova está grande, está média, pequena? É porque a sua pergunta é em relação se você vai conseguir fazer ela em 2 horas, né? Assim, eu não estou com esperança de fazer em 2 horas, não, mas minha esperança é de não ter que passar o dia todo fazendo, né? Se eu Entendi. puder fazer por 5 horas, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá, eu vou tentar fazer dessa forma. Mas ainda assim eu vou passar para vocês fazerem em 24 horas, tá? Beleza, beleza. Tá? Então tá, gente. Na terça-feira eu menciono melhor sobre isso, Edmundo. Eu ainda não preparei, não pensei direito exatamente nas questões, tá? Então, mas eu vou tentar ficar com isso em mente para não consumir muito tempo de vocês, até por conta de outras matérias, né? Para ficar mais de acordo. Beleza? Tá. Então tá, gente. Vou encerrar a gravação. E é isso.